Olá meninas, eu sou o Dr. Alexandre Brandão, médico do Instituto de Endometriose de Brasília, e hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre atualizações de endometriose com o Guideline da Sociedade Europeia de Reprodução Humana. E hoje vamos falar principalmente sobre as questões relacionadas à infertilidade. Eu já tinha falado anteriormente no tratamento cirúrgico que uma das indicações para a cirurgia pode ser a infertilidade. E aí eu vou falar um pouco mais sobre essa questão. Operamos a paciente. Paciente tem desejo reprodutivo. Nós não vamos iniciar o uso do anticoncepcional no pós-operatório caso ela não estivesse usando anteriormente. Seja uma paciente que tinha infertilidade e durante a cirurgia foi possível tentar reverter a causa da infertilidade, por exemplo, em casos de uma obstrução tubária ou de algum endometrioma ovariano de um volume grande que poderia estar obstruindo o ovário para ter uma ovulação efetiva para a trompa. Então, situações em que, ao final da cirurgia, a paciente pode tentar uma gravidez espontânea, nós não entramos com medicação hormonal. A orientação é essa para a paciente começar a tentar engravidar o mais precocemente possível, até porque o primeiro ano de pós-operatório é quando a paciente tem a maior chance de conseguir engravidar. Então, esse é um ponto importante que nós devemos lembrar. Paciente operou, quer começar a tentar engravidar, logo, não usa medicação hormonal, já começa a tentar engravidar. Se a paciente era infértil, deve ser avaliado qual era a causa da infertilidade e o que foi feito na cirurgia. Esse é um ponto importante. Porque se a causa da infertilidade estava relacionada, por exemplo, a hidro- ou hematosalpinge bilateral e foi necessário realizar a salpingectomia bilateral, que é a ressecção das trompas, se as duas trompas da paciente foram ressecadas, ela não vai mais conseguir engravidar sem a realização de uma técnica de reprodução assistida como a fertilização in vitro. Então, nesse caso, a paciente no pós-operatório já vai ser encaminhada para a fertilização in vitro, não vai ser liberada para tentar engravidar espontaneamente, tá? Algumas pacientes, e os casos devem ser avaliados individualmente, mas algumas pacientes podem captar os óvulos antes de uma cirurgia, levando em consideração o ponto que pacientes com endometriomas ovarianos, quando nós abordamos os endometriomas, há uma diminuição na reserva ovariana. Se nós fazemos a abordagem, a retirada dos endometriomas no pós-operatório, a reserva ovariana da paciente vai ser menor, mas ela já era baixa, então muitas vezes é indicado fazer a captação prévia à cirurgia. Para, captando previamente a cirurgia, nós garantirmos essa reserva ovariana. Isso é algo que também deve ser levado em consideração nessa questão do tratamento da infertilidade e da endometriose relacionadas. Num pós-operatório, se a paciente já captou, ela já vai entrar no protocolo para iniciar o processo da transferência do embrião. Se a paciente não captou previamente, lembrar sempre de, na cirurgia, pensar na reserva ovariana da paciente, lembrar da reserva ovariana, ser o minimamente invasivo em relação aos ovários, mas realizar a cistectomia, a retirada do cisto ovariano e coagulação pontual com bisturi bipolar ou vaporização com laser de CO2, mas preservar ao máximo a reserva ovariana dessa paciente. E aí, a paciente no pós-operatório tentar engravidar, se for o caso para tratamento tentativa de gravidez espontânea, se não for esse o caso, vai fazer uma fertilização. Ela inicia o processo de estimulação para a captação dos óvulos e aí depois a transferência dos embriões. Um ponto importante e é um questionamento que muitas pacientes têm. Ah, mas nesse processo de estimulação
Será que isso pode levar a voltar à endometriose? Não. É uma dose hormonal alta que é dada, mas ela é pontual e os trabalhos não mostraram aumento de recidiva nas pacientes que realizaram esse processo de estimulação da ovulação para captação de óvulos. Então, essas são questões importantes que devem ser relacionadas no tratamento cirúrgico da infertilidade, seja com reprodução assistida, seja com tratamento para gravidez espontânea. Pensando também na abordagem dos endometriomas. Pequenos endometriomas, a princípio, não tem indicação de abordagem cirúrgica se nós levarmos em consideração que vai diminuir a reserva ovariana e que essa paciente não tem outra indicação para o tratamento cirúrgico. E as principais indicações para a cirurgia são dor, e a dor pode ser uma dor refratária ao tratamento clínico, que pode ser a cólica menstrual, a dor na relação sexual, a dor ao evacuar. Então, se a paciente tem uma dor refratária, é uma indicação de cirurgia. Preferências da paciente também são um ponto, questões relacionadas à infertilidade ou não, tipo de lesão que a paciente apresenta. Então, são questões que devem ser levadas em consideração na hora de individualizar aquele tratamento. E um ponto importante aqui, reserva ovariana. Outro ponto que deve ser também abordado no intraoperatório, permeabilidade tubária. Nós podemos fazer uma cromotubagem durante uma laparoscopia para avaliar a permeabilidade tubária. E esse é um ponto que vai definir os passos no pós-operatório. Então, questões importantíssimas para serem avaliadas numa cirurgia pensando em infertilidade e endometriose. Reserva ovariana, abordagem ou não dos endometriomas, permeabilidade tubária e, em alguns casos, a realização de histeroscopia, porque nós também vamos abordar e avaliar a cavidade uterina daquela paciente. Então, em alguns casos, nós devemos investigar endometrite, presença de pólipos, miomas que podem atrapalhar uma implantação de um embrião. Então, se nós já vamos fazer uma laparoscopia para endometriose, nós podemos aproveitar o tempo cirúrgico para também fazer a histeroscopia. Tá? Então, essa é uma observação que eu faço em relação a esse tema, que eu acho que é importante ser levado em consideração. Lembrem, infertilidade diretamente relacionada à endometriose. Infertilidade diretamente relacionada à baixa reserva ovariana. Quais são as principais indicações de cirurgias levando em consideração endometriomas? Isso de outros trabalhos na literatura que a gente vê também. Principalmente endometriomas maiores do que 4 centímetros, porque esses endometriomas podem atrapalhar a ovulação e se a paciente ovular daquele ovário, muitas vezes o endometrioma pode bloquear a trompa e ele não conseguir captar adequadamente aquele óvulo. Então, endometriomas grandes podem ser a indicação de cirurgia. Esses são os pontos principais que eu queria trazer para vocês relacionados a essa questão da cirurgia e infertilidade. Existem também a questão dos tratamentos não cirúrgicos, seriam os tratamentos medicamentosos, para infertilidade relacionada à endometriose. No guideline, ele coloca que endometrioses iniciais sem fatores tubários, isso é importante, pode ser levado em consideração a inseminação intrauterina. Mas esse é um ponto que pode ser questionado em alguns casos, porque, falando a favor, é um método bem mais simples e mais barato do que a fertilização, mas falando contra, a taxa de gravidez com inseminação ela é bem mais baixa do que da fertilização in vitro, então muitas vezes a taxa de sucesso depois de todo um procedimento é baixa, não vale tanto a pena assim. Então são pontos que devem ser levados em consideração. Mas para aquela paciente, por exemplo, que não quer fazer uma fertilização, seja por questões pessoais, religiosas ou financeiras que seja, se ela apresenta uma endometriose, estágio inicial, sem fator tubário,
pode ser levado em consideração a realização da inseminação intrauterina. E aí, meninas, para a gente fechar sobre essa questão de reprodução assistida, endometriose, cistos ovarianos, os endometriomas ovarianos, existem algumas recomendações que devem ser individualizadas. Eu falei muito sobre individualização do tratamento. E aí vem a grande importância da realização de uma ecografia para avaliação e para planejamento da captação dos óvulos. Por quê? Muitas vezes a paciente tem 2 ou 3 pequenos endometriomas, mas se esses endometriomas estiverem aderidos à região do fundo da vagina, por onde seriam feitas as captações, ou se o ovário e os endometriomas estiverem aderidos ao intestino e com isso, ou o endometrioma ou o intestino estiverem bloqueando o caminho da agulha para a captação dos óvulos, isso é uma indicação de cirurgia. Porque nós não vamos conseguir captar os óvulos porque a lesão de endometriose, o endometrioma ou o intestino aderido a essa lesão está na frente do caminho da agulha. E essa agulha ela não pode passar por dentro do endometrioma ou por dentro do intestino na hora de uma captação de óvulos. Isso pode comprometer o resultado. Então isso é uma outra indicação de cirurgia para abordagem dos ovários em pacientes inférteis que vão realizar fertilização in vitro. Esse é um ponto delicado, porque a paciente que tem endometrioma, o endometrioma compromete os ovários. A paciente pode ter uma reserva ovariana baixa, mas ela pode, mesmo assim, ter que fazer uma abordagem dos ovários para conseguir captar os óvulos de uma maneira adequada para conseguir fazer uma fertilização. Então, individualização do tratamento e tratamento em equipe. E aí a equipe é o cirurgião da endometriose, o que vai operar a paciente junto com o médico da reprodução humana, que vai fazer a captação dos óvulos, que vai fazer a transferência do embrião. Então, equipe multidisciplinar. E aí eu volto naquele ponto que eles já colocaram no guideline. Tratamento de endometriose em centros de referência para ter essa abordagem multidisciplinar. Esses são os principais pontos que o autor coloca sobre que a sociedade coloca no guideline sobre essa relação cirurgia, infertilidade e endometriose, tratamento medicamentoso, infertilidade e endometriose. Esse foi mais um vídeo nosso sobre o guideline da Sociedade Europeia de Reprodução Humana, falando sobre endometriose. Se você quiser ver os outros vídeos, clica no nosso card, clica no link dos vídeos. Nós já falamos sobre diagnóstico de endometriose, tratamento de endometriose clínico, tratamento cirúrgico de endometriose. Gostou? Dá um like, compartilha e segue o nosso canal. Obrigado!